Oi, tudo bem com você? Simone Jurubeba na área. Tá vendo essa bolsinha aqui da Cricut Joy? Então, eu comprei ela e o preço dela é um pouco salgadinho. Então, eu resolvi tirar a modelagem e ensinar vocês a minha versão. Claro que não vai ficar idêntica, porque eu criei o meu próprio jeito de fazer e eu amo vivo, então a minha vai ter vivo. É obrigatório ter vivo? Não é obrigatório, você vai usar as mesmas medidas, tudo igualzinho para fazer sem vivo. Mas a minha eu vou colocar vivo. Aqui ela tem essa divisória bem fofinha que nós vamos fazer também. E a gente tem que colocar, ó, a Cricut de cabeça para baixo, igual tá mostrando ali. Tem que colocar ela assim, ó, invertida. A nossa também vai ser igual, as medidas serão a mesma. E você pode fazer ela mais fofinha, igual tá essa. Mas se você tiver uma máquina um pouco mais fraca, você economiza na estruturação que vai dar tudo certo. Não se assuste, essa daqui é a peça piloto. Eu fiz ela só no nylon 600, para poder ver se as medidas iam bater, tá vendo? Ela tá bem feinha, mas foi só uma piloto, gente. Só para ver as medidas. E ficaram muito boas as medidas. Nessa daqui eu nem coloquei divisória, não coloquei estrutura. Ficou assim, bem básica, bem simples, mas hoje nós vamos fazer a oficial aqui juntos. Vamos começar com a apresentação dos moldes. Aqui vai ser o corpo das costas. Esse aqui é o bolso da frente, ele é um pouco menor. Nós também vamos ter aqui 2 bolsinhos. Essa parte eu quero que corte 2 vezes, para a gente poder fazer o bolso das costas. Esse daqui é a metade do fundo, então aqui vai ser uma dobra do tecido, tá? Ele tem só 19, mas a gente precisa de um fundo com o dobro do tamanho. Esse daqui é a parte de baixo do espelho da frente. Então, sim, o espelho da frente tem 2 partes, uma com zíper e outra sem. Nessa partezinha aqui é do caminho do zíper. Então, o caminho do zíper vai ser composto por 5 partes. Vai ter essa, que vai cortar uma vez só, essa segunda vai cortar 2, essa terceira que vai cortar 2. Por quê? Porque ele também vai estar do outro lado espelhado. Então, você tem que cortar 2 vezes, só que uma das vezes é espelhada, tá bom? Esse é o caminho do zíper. Não tem jeito de fazer diferente se você quer uma bolsinha forte. Aqui eu também tenho o molde da alça de mão. Então, esses moldes que você tem que conhecer agora. A divisória eu vou ensinar depois, no final. Por enquanto, esses moldes é o suficiente para a gente fazer a bolsa. Então, eu já cortei aqui o fundo, ó, tá vendo esse risco no meio? É onde eu fiz a dobra do tecido. Então, o meu fundo tem o dobro do tamanho do molde, tá bom? Nós estamos trabalhando aqui com Prada, ele é Tiffany, aqui no vídeo ele tá aparecendo azul para mim, eu não sei que cor que vai aparecer para você, mas eu já cortei também o forro para ele, fiz uma marcação aqui, que é onde eu vou colocar esse velcro para colar a divisória. Então, essa marcação tá em 11 centímetros da borda da direita para dentro. Então, eu tô te mostrando que eu já cortei a parte de baixo da frente e todas essas partes eu já estruturei com manta pack de 3 milímetros. Então, a minha bolsa não vai ficar tão fofinha. Essa parte também, o forro tem que ficar no tamanho exato, porque eu coloquei aqui 6 centímetros de marcação, onde vai ser colocado o velcro. Então, tem o lugar certo para colocar o velcro no forro. Já tô marcando todas as partes. Esse aqui é o bolso da frente. Esse bolso da frente também tá estruturado. Ele não vai velcro. Olha só como que eu estruturei. Eu colei a manta pack com cola de contato, ou seja, cola de sapateiro. Só para adiantar mesmo, esse forrinho aqui é pro bolso da frente. Ele não precisou ser cortado exato, porque ele não vai velcro. Os que vai velcro precisa ficar no corte exato. Aqui é o fundo, também já está com manta pack. Eu queria mostrar para vocês que eu não coloquei a manta pack menor, tá? Eu deixei ela até a borda que a minha máquina dá conta. Mas se a sua máquina for simples, transporte simples, é melhor você colocar a manta pack 1 centímetro menor do que é toda a borda. Nessa parte aqui, a parte do bolso de trás, eu resolvi fazer ele todo no principal. Então, eu cortei 2 partes dele. Você pode cortar uma no principal e uma no forro se você precisar. Esse daqui é o caminho do zíper que eu já mostrei para vocês. O caminho do zíper e esses bolsos eu não estruturei. Os bolsos porque não vai estrutura e o caminho do zíper eu prefiro estruturar depois que ele está todo montadinho. Ele é dividido em partes assim para a gente poder colocar a alça de mão e a alça de ombro e ela ficar bem forte. Em falar em alça, olha como que eu fiz essa daqui. Eu simplesmente cortei na largura de 6 centímetros e colei
com cola de contato, encontrando os meios. Simples assim, por quê? Porque eu vou colocar ela numa alça. Então, ela não vai ficar só assim, tá? Eu vou costurar cada alcinha numa alça. A de mão tem 23 centímetros, essa daqui é grande, porque é para pendurar a alça de ombro. Você vai entender depois como que a gente vai dividir essa. E a alça de ombro, que se você puder, faça com 1,40 e coloque regulador, tá? Então, todas elas eu fiz da mesma forma, só dobrei no meio e colei, então elas têm largura de 6. O zíper que nós vamos trabalhar vai ser esse azul claro, apesar de que o meu material é Tiffany, eu não encontrei zíper da mesma cor, mas eu acho que vai ficar bem discreto com esse. Vou usar esse velcro grosso aqui de 3 centímetros, mas eu vou cortar tiras de 1 centímetro, porque é o que eu preciso para colocar a divisória na bolsa, tá? Vou cortar ela depois, vou usar branco porque eu tô usando forro branco. Como eu também já havia dito, eu vou usar vivo. Gente, esse vivo tá muito azul, mas na verdade ele é Tiffany. Ele tá azul no vídeo, mas é Tiffany combinando com o sintético, um pouquinho mais escuro. E eu vou usar ele na peça vivo pronto, mas você pode fazer do próprio material da bolsa também, tá? Para finalizar, ferragem é muito pouca. Vão ser 2 quadros de 3 centímetros, um regulador de 3 centímetros e 2 corpos de cursor, porque na verdade o cursor eu vou fazer no sintético. Materiais apresentados, vamos começar pelas alças. Eu gosto muito de começar pelas alças para eu poder depois ficar livre. Essa alça aqui, anota aí que na lista, não vai ter lista de materiais, só moldes, tá? Essa alça, então, tem 23 centímetros. Eu corto 6 por 23 e dobro no meio. E aqui eu vou usar essa alça mais baratinha, só que ela é bem forte, de 3 centímetros também. E vou colar no verso, onde está a dobra da minha alça em sintético. Eu vou fazer isso com todas elas. Essa outra aqui, ela tem 40 centímetros, porque eu preciso de 20 e 20 para cada lado, para ela poder costurar 2 vezes na lateral da bolsa e ficar mais forte para aguentar carregar o peso da Joy, sem arrebentar a alça, sem desfazer costura. Então, ela foi toda pensada para ficar forte, tá? E agora, a alça grande. A minha não chega a ter 1,40 m, na verdade, eu nem medi, que eu só usei pelo comprimento que eu tinha do sintético, mas eu acredito que seja mais de 1 metro que ela tenha e te indico a cortar a primeira alça, para você ter 1,40 m de alça. Agora eu começo a recortar o meu velcro para eu poder colocar uma parte em cada forro que se é devido. Então, vai ser um no forro das costas, um no forro de baixo e um no forro da frente, porém só da parte menorzinha do bolso da frente. Relembrando as marcações, 11 centímetros, eu fiz uma linha aqui no forro do fundo, da direita para a esquerda, 6 centímetros no forro principal aqui da frente, mas nessa parte menor. 6 centímetros é o limite, tá? É dos 6 centímetros para lá que eu vou colocar. Eu vou passar aqui uma colinha de contato, não, uma colinha permanente. Só para andar mais rápido e não fazer tanta lambança. Então, ó, passei uma colinha aqui rapidinho, que tava na mão mesmo, para ele ficar no lugar enquanto eu recorto. No fundo também é 6 centímetros da esquerda para a direita. Agora, aqui na máquina, eu tô usando pé calcador comum de costura reta, porém da transporte duplo, linha de nylon 40 branca, na bobina eu tô usando nylon 60 branca. Eu prefiro a 40, mas eu tô com a 60 sobrando aqui, então ainda tô usando. As alças eu sempre começo a costurar pela lateral, dessa forma o retrocesso fica aqui na lateral, e depois eu viro e começo os pontos bem bonitinhos. Eu tô usando ponto número 5. Dessa forma, ao mesmo tempo que eu faço ponto de acabamento e reforço a alça, porque a linha tá reforçando a alça, eu também estou prendendo o meu sintético na minha alça pronta. Essa alça mais baratinha de nylon. Não esqueçam de queimar sempre que cortar essa alça, seja na lateral, seja embaixo, onde você cortar a alça, queime. Essa alça pronta que eu tô usando, ela era de 4 centímetros. Eu cortei como 3 centímetros e queimei toda a borda dela, porque eu não tinha alça branca de 3 centímetros aqui. Mas isso funciona muito bem. Se você queimar, ela não desfia. Da mesma forma, eu fiz com as outras alças e agora eu já vou pegar essa alça grande e passar no meu regulador. Vocês sabem que é só ir e voltar na argola do meio e agora fazer uma costura reforçada aqui, para ela aguentar firme. Eu não vou colocar rebite nessa peça, porque eu quero, além de economizar ferragem, manter a bolsa o mais leve possível.
porque ela já é para carregar peso, né? A Joy pesa 1,8 kg. Depois de todas as alças costuradas com meio pé de máquina, né? Que é importante falar, agora eu vou costurar, mesmo eu tendo colado, o meu velcro, porque é uma coisa que a gente vai puxar o tempo todo, ele tem que estar bem firme. Eu colei só para ele ficar na posição certa, mas agora eu preciso passar a costura em todos os 4 cantos dele, para toda vez que eu precisar retirar a repartição e colocar de novo, ele esteja firme. Então, só colar funciona, Simone? Eu não arriscaria. O velcro faz uma força muito grande, principalmente quando ele está novo. Agora eu peguei aqui um caminho do zíper, aqui a parte do meio. Ela mede 6 de largura, o comprimento eu não lembro, acho que é 20, mas temos o molde dele aí, tá? E vou colocar a alça de mão, que tem 23 centímetros, nessa parte. E vou costurar. Lembrando que vai ficar uma alcinha, né, levantada. Não é uma alça grande, ela não fica tão distante da bolsa. Ela é forte, eficiente, mas não é uma coisa grande, que fica feia na bolsa, não. Ela tem uma pequena elevação. Já essa parte, olha, um lado vai ficar reto com a parte do meio do caminho do zíper, mas a outra parte, ela faz a curvinha. Então, presta atenção, porque o lado que você colocou reto, do outro lado você vai ter que pôr reto também. Lembrando que essa parte que a gente está costurando agora, ela é para tampar a alça de mão. Então, olha, eu vou colocar agora do outro lado, reto não estava aqui, então eu coloco reto do outro lado também. Então, tem que ser espelhado, tá? Não pode colocar ao contrário. Depois disso, eu faço a costurinha e aí eu já estou prendendo mais ainda a minha alça de mão e fazendo o acabamento dela. Agora, eu posso rebater essa costura porque vai ser uma costura a mais, uma força a mais. E vou fazer isso dos dois lados. Olha que tranquilo com a máquina transporte duplo. Se você estiver achando difícil, porque aqui tem 2 alças, ajuda com o pé calcador, levantando a joelheira com o pé calcador, que ajuda muito a máquina a não forçar e nem quebrar a agulha. Com as 2 partes colocadas, agora é hora de fixar a minha alça, a minha alcinha, né, que vai segurar a alça transversal. Eu vou colocar com 3 centímetros da parte da frente para trás. A parte da frente é a que faz curva. Então, 3 centímetros vai dar praticamente no meio mesmo, vai ficar ótimo. Aí eu vou costurar a alça dobrada, então eu preciso que ela tenha 20, para que dobrada ela fique com 10. Dessa forma, além dela ficar costurada nessa parte, ela vai ficar costurada também na próxima parte que nós vamos colocar da lateral. Isso dá uma força muito grande para a sua alça, porque se você for carregar muito peso, ela vai aguentar muito bem sem arrebentar nada. Então, deixa essa alça sobrar aqui para baixo, a gente precisa disso. Agora, nós vamos pegar a outra parte e vamos costurar por cima dessa alça. Então, ó, este lado reto, a gente coloca, ó, de modo que curva fique com curva, tá? A curva do que eu já apliquei tem que ficar ligada à curva desse que eu estou aplicando agora. Cuidado para você não fazer essa montagem errada. Então, ó, costurei, tá vendo a curva? De um lado tem curva, do outro lado reto. A curva fica para frente. Nas costas vai ser reto mesmo. Hora de costurar o outro lado, lembre-se que é espelhado. Então, se um de um lado você colocou a parte para baixo, do outro você tem que fazer igual, tá? Só que espelhado. Não esqueça que essas 4 partes aqui são espelhamento para os 2 lados do caminho do zíper ficar igual. Coloquei, rebati. Agora eu vou passar cola no contorno todinho dessa alça para a gente poder colar nosso estruturador. Eu não coloquei estruturador ainda porque era minha intenção estruturar só depois, que ficará ainda mais forte se a estrutura for única e o forro também for único aqui, concorda? Se eu ficar emendando tudo, diminui um pouco a força da bolsa. Então, já passei cola, vou passar cola também no pack 3 milímetros. Eu só tô manchando aqui um pouquinho de cola para eu saber a distância que eu tenho que passar cola. E eu vou colar esse pack e já vou cortar esse pack com ele colado, porque é uma forma muito irregular e o meu molde que eu tenho é dele todo separado. Então, eu preferi costurar ele primeiro para depois aplicar a pack e refilar toda a volta.
Manta pack refilada a hora de colocar o forro. O forro dessa parte também vai ser assim. Eu cortei um pedaço maior e vou costurar toda a volta, prendendo o meu principal no forro. E a parte da emenda vai ser o fundo. O forro do fundo que vai fazer o acabamento nessas laterais, tá? Do caminho do zíper. Essa parte é a parte mais importante da bolsa. Você não precisa sofrer se não bater certinho, se sobrar um pouquinho, porque na hora de colocar no caminho, ou melhor, no bolso e nas costas, vai dar tudo certo, vai encaixar perfeitamente. Você vai ver daqui a pouquinho. Agora, olha a alça aqui, olha. Eu consigo prender ela dos dois lados. Ela vai até lá embaixo, então ela ficou muito forte. Além de costurar no retalho de cima, ainda costura no retalho de baixo, olha lá, onde a alça tá. Fica muito melhor assim, tá, gente? Fica mais forte, mais segura. Ah, Simone, mas sente o volume da alça. Não tem problema, porque a intenção é a fortaleza que ela vai dar. Então, pode fazer assim. A original também foi feita assim e eu achei que ficou bem legal. Prontinho, o caminho do zíper reservado. Agora vamos colocar o fundo nele. Então, eu vou começar aqui pelo fundo, posso ir em qualquer lugar, porque a parte do velcro ainda não está condenada. Mas na hora de eu colocar o forro, eu tenho que ver qual que é o meu lado direito, porque o meu velcro vai ficar para o direito. Então, o velcro, ó, vai ser a parte distante, que eu comecei a colocar o fundo pelo lado esquerdo, tá? Então, agora eu coloco, ó, forro com forro, forro de frente pro forro, tá vendo? Para eu poder ter esse resultado. Agora, eu costuro o outro lado. Da mesma forma, ó, sintético com sintético. Então, caminho do zíper com fundo e aqui atrás o forro. Agora sim, é o lado do forro que tem o velcro, que nós já colocamos anteriormente. É sempre bom você preparar a peça antes, igual eu já fiz as alças, já coloquei o velcro, já tá tudo certinho. O que eu tenho que fazer agora? Agora eu tenho que costurar o principal no forro do fundo, porque ele tá solto. O do caminho do zíper nós já aprendemos, mas o do forro, que a gente embutiu a costura, a gente vai aproveitar para fazer aqui, ó, o pesponto de acabamento, que fica muito mais bonita, a peça mais assentada. E vou costurando o forro no principal, toda a lateral, aproveitando para fazer o rebatimento da costura nas laterais. Aí eu faço um quadro aqui no fundo. Facilita demais o trabalho, tá? Faço retrocesso aqui do lado e, ok, caminho do zíper e fundo, a gente chama de foley, a mistura dos dois está pronto. Agora eu vou pegar as duas partes que eu separei para fazer o bolso de trás, vou colocar um de frente para o outro e vou costurar na parte reta. Simone, para que serve esse bolso? Esse bolso é para a gente guardar a base de recorte, então fica mais fácil de você transportar joy e ainda poder levar as bases, algumas ferramentas, o que você quiser. Mas o tamanho foi apropriado para as bases de 16,5. Para a base longa, ele não dá. Aqui você pode rebater a costura se você quiser. Como na joy original aqui atrás não tem rebatimento, eu também não vou rebater. Vou colocar uns clipes aqui só para ele ficar no lugar certinho, para a hora que eu fixar nas costas da bolsa. Porque ele vai ficar aqui, ó, nas costas, tá? Então, eu já vou encaixar ele no lugar e vou achar o meio, porque eu vou colocar vivo. Sim, vou colocar vivo aqui nas costas. Chegou a hora que eu mais gosto no trabalho, que é preparar tudo e colocar vivo. Eu acho que traz uma forma muito bonita para a peça. E eu já vou colocar o vivo também com o forro no lugar. Então, presta atenção que o forro vai ficar com o velcro pro lado direito. Por enquanto, não, já faz diferença sim, já faz diferença porque o bolso já tá no lugar. Se você colocar o forro ao contrário, o bolso pode ficar de cabeça para baixo. Então, ó, do lado direito da bolsa é que fica o velcro, tá? Atenção agora nesse momento. Troquei o pé calcador para o pé de vivo, porque na transporte duplo não tem jeito, tem que ter o pé próprio para vivo, senão você machuca o vivo todo. E eu vou começar a aplicar aqui meu vivo pronto, da cor Tiffany, mas que aqui no vídeo está aparecendo mais um azul. Então, eu vou costurar ele já em cima do bolso, em cima das costas, né, que é o principal, e em cima do forro que eu tô usando bagum. Acho que eu não comentei com vocês até agora que eu tô usando de forro bagum branco, tá? E assim, a minha máquina costura muito bem. Quanto mais grossa a camada, mais bonito fica o ponto. Mas se você
não tem um transporte duplo, você pode colocar a manta 1 centímetro menor. Geralmente até eu coloco 1 centímetro menor, mas dessa vez eu estava com um pouco de pressa, eu não consegui recortar a manta, deixei ela grande mesmo, que minha máquina dá certo, tá? Aqui eu fiz o acabamento do vivo, já tem aula aqui que eu ensino a aplicar vivo passo a passo, por isso que eu fui bem rápida aqui na aplicação e o meu fundo tá certinho. Vamos começar a trabalhar então na parte da frente. Eu vou começar a colocar o vivo na parte da frente 2 centímetros para cima da parte reta. Olha como que eu faço. Eu coloco o vivo assim enviesado, ó. E depois que eu vou começar a aplicar ele, mas tem que deixar sobrar um tanto lá embaixo, viu? Mesmo você começando 2 centímetros para cima, esses 2 centímetros tem que sobrar lá embaixo, senão ele não fica embutidinho depois que você colocar o forro. Então, ó, tô colocando na frente, ela já tá com estrutura de paque, mas eu não coloquei forro ainda, porque eu vou embutir essa costura depois que eu colocar o zíper. Olha de novo, eu enviesando ele para terminar a costura e vou deixar ele grande, ó, dos dois lados. É importante deixar para refilar isso só depois. Agora eu vou colocar o meu zíper por cima. Gente, o zíper tem que ser agora de cabeça para baixo, para ele ficar com os dentes para cima no final. Ah, Simone, mas isso é óbvio. É óbvio, mas a bolsa original da Cricut não está assim. Eu não sei por qual motivo eles colocaram o zíper de cabeça para baixo. Os dentes do zíper estão voltados para dentro da bolsa. Não sei se é um erro só na minha, não sei se é uma técnica nova, não sei o que eles fizeram, que os dentes do zíper ficou voltado para dentro da bolsa. Eu, como costureira, nunca vi isso na vida, achei um erro. Mas eles conseguiram colocar o cursor do lado de fora, então tá valendo. Mas se vocês quiserem ver isso com mais detalhe, eu mostro para vocês no Instagram. Comenta aqui se você vai querer ver esse zíper ao contrário. E se você sabe por que que tá fazendo isso, se é uma nova moda, se eles descobriram que assim é melhor por algum motivo, comenta aqui também que eu quero saber. O zíper eu também corto um pouquinho maior para ficar mais fácil depois de colocar o cursor. Olha a perfeição que tá, o zíper foi colocado perfeitamente. O zíper não, é o zíper também, né? E o vivo, tá? Agora eu vou colocar o forro. Na hora de colocar o forro, você tem que ter muito cuidado com o seu zíper. Por quê? Porque você não vai estar vendo o zíper e você pode costurar parte dele que não é para ser costurado. Então, eu tô clipando em volta aqui, peguei um forro maior, né? Mais largo e para sobrar mesmo, para eu poder ter liberdade de trabalhar. E vou costurar pelo lado onde eu já coloquei o vivo. Assim eu consigo ver a costura. Mas vai empurrando o seu zíper para dentro para você não costurar o zíper a parte errada. Tipo dentinho ou outro lado do zíper jamais pode ser costurado. Então, ó, na hora que vai passando, você vai conferindo se você tá com o zíper no caminho. Se tiver, empurra para lá. E no final e no início, você vai passar a costura reta, como se não tivesse isolado o vivo, tá? Ignora que você isolou o vivo. Agora sim, você pode cortar o excesso do vivo, que ele ficou embutidinho. Pode cortar também o excesso do forro e vamos desvirar. Essa parte, na hora de desvirar, é um pouco chata com as unhas grandes, mas não preocupe que o bagum aguenta bem, o bagum não vai rasgar, a costura não vai desfazer. Gente, eu tô trabalhando com linha 40, né? Linha 40 não arrebenta. Linha 40 é maravilhoso. Então, ó, já tô acabando de fazer a desvirada, consertando aqui o meu vivo em todo cantinho. Olha aqui o acabamento, que bonitinho que ficou o acabamento desse vivo. Tô falando com você? Fica muito bom mesmo. Claro que a bolsa amassa um pouco ao desvirar, e isso só o tempo que vai desamassar, tá? Ou então se eu bater um vapor quente com soprador térmico. Agora eu vou colocar a minha cabeça de cursor, só a cabeça, porque a gente vai colocar depois um puxador feito no soft color, que combina mais com essa bolsa. Então, tô colocando aqui só o corpinho. Esse corpo que eu compro na Companhia dos Plásticos, ele é muito bom, nunca me decepcionou. Nunca abriu bolsa nenhuma. Ele já vem aberto o lugar da gente colocar o puxador. Então, eu amo esse cursor. É muito baratinho. Não, não é baratinho. Ele é o preço do cursor que já tem puxador. Mas não importa, ele é de qualidade, eu gosto muito. Agora, eu vou costurar essa parte de baixo, olha. Ela tem que encaixar lá na borda do zíper.
ela foi feita maior justamente por isso, que ela tem que fazer o acabamento também do zíper. Então, eu não comecei a costura lá pela borda, porque eu deixei um clipe lá. Agora, eu vou voltar para fazer essa costura e fazer, mesmo que eu tenha que enrugar um pouco o meu zíper aqui no final, tá? Ele tem que fazer esse acabamento também do zíper. Então, eu já refilei, agora eu vou colocar o forro. Atenção, esse forrinho que eu vou colocar agora já tá com velcro. O velcro fica pro lado direito, não esqueça. Então, não vou rebater costura ainda, porque eu tenho que colocar aqui, ó, o meu forrinho com velcro. Atenta que o velcro fique para a direita, tá bom? Eu vou até clipar para ele ficar certinho e vou costurar aqui agora na mesma costura que eu fiz antes, só que prendendo o meu forro no lugar. Eu vou jogar o forro para trás para eu rebater essa costura sem pegar o forro. Eu acho que fica melhor o forro com menos costura, sabe? Então, eu tô rebatendo aqui para ficar bem assentadinho e só depois que eu vou puxar meu forro pro lugar e vou costurar esse forrinho na posição dele. Esse forro já foi cortado no molde por causa do velcro, lembra? Senão eu não ia conseguir medir a posição certinha do velcro. Agora eu estou só costurando o forro na parte de baixo para ele ficar sentado, porque nós vamos aplicar de novo o vivo. Mas, mamãe, já não aplicou? Nós aplicamos o vivo na parte da frente do bolso, onde vai ficar na parte da frente do zíper. Agora a gente vai aplicar na parte de trás do zíper. Então, olha que fantástico. A gente começa aqui por baixo e agora a gente aplica no próprio zíper. Então, olha, eu tenho que dar uma levantadinha nele aqui, porque o zíper aqui ele dá uma dobrada. Então, eu devia ter passado a câmera para o outro lado para eu conseguir filmar direito. Mas, olha, eu tô costurando o vivo no zíper, tá? É direto no zíper. Eu vou arrastar o carrinho para a costura ficar legal. E eu acho que eu vou ter que abrir esse zíper nesse cantinho, porque virando assim você não tá vendo direito. Espera aí que eu vou abrir. Deixa eu abrir aqui. Isso, puxei. Agora eu consigo costurar melhor, olha só. Eu tô costurando direto no zíper, gente. É muito tranquilo, viu? Não tem problema. Você só não pode deixar o vivo passar em cima do dente, porque se ele passar em cima do dentinho, você não vai conseguir abrir ou fechar a bolsa. Esse daqui eu vou até o final, aquela condição básica, né, de acabamento com retalho. Faço o acabamentozinho aqui com o meu Prada mesmo e cortei. E pronto, a frente está colocada. Dá uma amassadinha? Dá uma amassadinha. Olha, o sintético está amassado, o vivo está amassado, mas não tem problema. Com o tempo ele desamassa. Antes de entregar para o cliente, já desamassou. Virei agora o meu fole do avesso e vou colocar primeiro a parte de trás. A parte de trás é muito mais fácil e ela é encaixada na parte reta, ou seja, na parte que não tem curva do nosso caminho do zíper. Então, eu marquei a parte de baixo, marquei a parte de cima com picote e vou marcar também as minhas costas. E vou encaixar tudo no lugar. Então, eu vou dar uma aceleradinha aqui enquanto eu encaixo esses clips, porque aqui atrás não tem segredo. É só colocar meio com meio, em cima e embaixo e o resto fazer dar certo. Claro que, de acordo com a espessura que você vai colocar de estruturador, ele pode ficar mais apertado ou mais largo. Aí você vai me falar, Simone, não coube, sobrou ou faltou. Tira o clipe e faz de novo até encaixar, porque vai encaixar, tá? Mesmo que você precise esticar um pouco o fole ou retrair um pouco, vai dar certo. Já distribuiu, já deu certo, agora nós vamos começar a fechar essa peça. Sempre deixe a parte que está aplicado o vivo para cima. Então, no caso aqui, espelho para cima e fole para baixo. Você vai continuar com o pé de vivo, porque essa parte que você está costurando ainda tem vivo. Pode pegar o auxílio de uma chave de fenda para ir te ajudando e você não costurar o dedo. E vai colocando tudo no lugar. Nessa hora é gostoso de fazer, mas você tem que ter atenção para você não costurar o que não deve. Então, se tiver alça, cuidado para a alça não entrar debaixo entre o vivo e o fole e você costurar ela sem querer. Aqui nas quinas, você tem que ter cuidado também para ele não sair, porque às vezes a gente tá achando que tá costurando o fole junto, mas o fole já escapou e já não tá mais costurando ele. Então, cuidado nessas partes e seja feliz. Essa parte de trás eu comecei por ela porque ela é muito fácil de colocar. A parte da frente
a parte da montagem, de você encontrar, fazer as partes baterem, é um pouco mais chata por causa das curvas, mas é só você seguir em frente que vai dar tudo certo. Aqui eu tô fazendo a costura padrão, não mudei o tamanho do ponto, eu continuo trabalhando com o ponto número 5 e vai ficar muito bem fechado porque a linha é grossa e é forte. Ai, gente, eu tô indicando muito nylon 40 para todo mundo que tem transporte duplo. Agora eu vou refilar qualquer excesso de sintético porque eu já vou colocar o viés aqui, tá? Eu já vou colocar viés, por quê? Porque é muito mais fácil colocar o viés enquanto eu fechei só um lado. Já vou colocar aqui que já evita uma dorzinha de cabeça. O viés que eu estou trabalhando é o viés de Boneon. Amo esse viés, ele é ótimo mesmo, porque ele estica, ele é largo. Eu acho que o meu tem 2,2 centímetros de largura. Então é muito fácil de trabalhar com ele. É só queimar a pontinha, você não precisa dobrar para fazer acabamento nem nada. É só queimar a pontinha do início e a pontinha no final, que ele não desfia, porque ele é de nylon, né? Então, ele só desfiaria se não queimasse. Então, eu tô colocando aqui o viés desse lado, para você ver a facilidade que é. Na hora de colocar o viés do outro lado, depois que a gente colocar o espelho da frente, é igual. Então, eu não vou filmar essa parte para você não perder tempo, mas eu vou colocar o viés da mesma forma que eu tô colocando aqui, ó. Ele já dobrado e eu fazendo uma costurinha só com o lado do zíper, ou melhor, o lado do vivo, né, para cima, para eu poder ver direitinho onde que eu tô costurando e não passar a minha costura na parte lombada do meu vivo. Gente, vocês já viram quando alguém, sem querer, costura a parte lombada do vivo? Como que fica feio? Mesmo se eu for lá e descosturar, ele vai ficar furadinho, estraga o vivo. Eu fico triste com isso. Então, vamos manter a distância certa do pé calcador e o vivo dentro da canaleta. Já tô acabando de aplicar aqui o meu viés. Aí eu vou fazer o corte, vou queimar e passa a costura contínua, não preciso dobrar o viés de Boneon, tá? Isso vale também pro viés de gorgurão. Você também pode queimar o viés de gorgurão, que também vai dar certo. Então, ó, vou segurar aqui para poder passar a costura reta e finalizei a colocação do meu viés. Não sei se você reparou, mas já estamos quase acabando a bolsa. Agora eu tô encaixando aqui no fole a parte da frente, que eu também já achei o meio de baixo, o meio de cima. Vou encaixar. Eu vou te contar que quando chegar lá em cima vai parecer que não vai caber, vai parecer que tá grande. Você vai ter que redistribuir um pouco do seu clipe, tá? Para poder dar certo. Mas a vantagem do Vivo é essa. Ele consegue esticar um pouco o fole se necessário for. Então, você pode ir tranquilo que vai caber. Simone, eu prefiro trabalhar sem Vivo. Eu sinto mais facilidade. Trabalha sem Vivo, então. Trabalhe do jeito que você achar melhor. O Vivo não é obrigatório nessa peça, tá? Na verdade, na maioria das peças não é obrigatório. Ah, Simone, mas tem que mudar a margem de costura porque tá sem Vivo? Não, não precisa. Nos meus moldes, todos eles eu faço com Vivo, faço sem Vivo e bate direitinho. Então, você não tem que alterar a medida de nada porque você tirou ou colocou Vivo. Pelo menos não nos meus projetos. Enquanto eu passava dica, eu já posicionei tudo, agora eu já tô costurando. Essa parte também tem que ter muito cuidado, porque o zíper, ele pode querer escapar, porque a gente está prendendo aqui, costurando o vivo que já tá no zíper, mas o fato do vivo tá nele também ajuda demais. Só quando chegar perto dos cursores, afaste os cursores para você não sair com a costura. Senão, drasticamente, o cursor vai empurrar o pé calcador para fora e a costura não vai ficar certinha. Aqui, eu tentei costurar sem empurrar e, olha, ele deu uma empurradinha no meu pé calcador para fora, tá? Isso não é legal, então afasta o seu cursor. Aqui, então, eu vou continuando com a ajuda de um alicate, na verdade, isso é uma chave de fenda. Com a ajuda da chave de fenda, tô fazendo a costura de toda a volta. Também é tranquilo, só cuidado para não dobrar o zíper e costurar os dentes dele sem querer. Como o vivo tá aqui, ele força o pé calcador a andar na linha. Isso é muito bom.
Aqui no cantinho também tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente acha que tá costurando todas as camadas e o fole já escapuliu e já saiu e a gente nem viu. Então, ó, finalizando aqui a costurinha. Agora é hora de colocar o vivo nessa parte também. Essa hora de colocar o vivo, você já viu do outro lado? É igual, então não vou filmar, tá? E como mágica, vivo colocado dos dois lados. Sim, a bolsa fica toda esmagadinha, é verdade. A gente ainda vai desvirar, e o que deixa ela ainda mais amassada. Mas a nossa estrutura aqui, além de ser mais fina do que a da bolsa original, ainda é uma estrutura grossinha, né? Nós escolhemos aqui um 3 milímetros. Por que que eu escolhi PAC? Porque o PAC tá muito mais barato, gente. E também porque o PAC é térmico. Então, se eu for fazer uma longa viagem com a minha Joy e ela tiver que ficar dentro dessa bolsa durante horas, eu prefiro que ela fique numa bolsinha que seja térmica, sabe? Que ajude a manter a temperatura dela mais estável, não aqueça tanto a minha bolsinha. Então, eu gosto do PAC também por isso, porque além de ser um estruturador barato, ele torna a peça térmica. Mesmo que não dure tanto tempo, mas aí vai umas 3, 4 horas que ele conseguir manter a temperatura, já tá ótimo para mim. Agora eu vou virando tudo e colocando o vivo na posição, porque o vivo amassou bastante, mas não preocupa que depois com um soprador de ar quente você consegue deixar ela linda e perfeitinha. Agora vamos de alça, vamos colocar aqui a alça longa, a nossa alça de regulador. Então eu passo dentro de um dos quadros, volto passando dentro do regulador, olha, do avesso, tá? Passo dentro do regulador agora do direito e vou puxar para ele ficar mais longo para eu colocar do outro lado. Olha, minha alça é reguladora e fixa, tá bom? É fixa e necessária. Então, agora eu vou colocar ela aqui do outro lado, também colocando do avesso e vou fazer uma costurinha aqui. Aqui eu vou fazer só uma costura reta com retrocesso. Se você quiser fazer aquela costura em quadro, pode fazer também. Eu fiz reta porque eu acho que nossa bolsa já tá forte o suficiente. Então, se você não quer colocar divisória, já acabou para você. Mas eu vou te mostrar que eu também vou mandar esse molde aqui da divisória para vocês. Nesse molde, você vai cortar uma vez no sintético, tá? No tamanho do molde. Vai cortar uma vez o estruturador, também no tamanho do molde. E vai cortar uma vez o sintético sobrando. Porque esse que vai estar sobrando, a gente vai dobrar, fazendo o fechamento e escondendo essa estrutura aqui. Vou te mostrar agora como que a gente vai fazer isso. Eu também quero um outro retalhozinho, que é para a gente costurar a parte contrária do velcro. A gente já colocou uma parte do velcro lá na bolsa e agora a gente vai pegar a complementação dela para costurar em um sintético e fazer aquele acabamento, sabe? Aquela divisória. Então, é isso que a gente vai precisar para a divisória agora. O molde já está aí junto também. Primeiro, eu vou colar os meus velcros no sintético, igual eu fiz aquela hora, só para ele ficar posicionado até eu costurar. Mas não deixe de costurar, porque o velcro, ele sofre uma força grande na hora que a gente vai separá-los, tá? Também deixe uma distância do velcro e do sintético um do outro, olha, porque a gente vai precisar dessa distância na hora de embutir essa parte na nossa divisória. Depois que eu colei, agora eu tô costurando o velcro aqui, ó, os 4 lados do velcro numa parte do sintético, na verdade no avesso do sintético, tá? Então você vai costurar igual você fez aquela hora, só que aqui a gente vai precisar só de uma parte, esse sintético não desfia, então você não precisa mais do que isso. Nós vamos costurar os 3 e depois vamos recortar, deixando sobrar mais ou menos 1 centímetro de um lado só. Só de um lado que tem que sobrar sintético. É o sintético necessário para embutir, tá? Porque senão você vai embutir o velcro e a gente vai precisar do velcro inteirinho para colar na outra parte dele. Agora é hora de colar tudo. Então eu vou passar cola em todos os lados dos avessos. Eu tenho que ter cuidado com qual lado do enchimento que eu vou colocar, em qual parte. Porque a parte que já está recortada no molde, ela vai fazer o acabamento dessa parte maior que eu vou dobrar para dentro. Então, ó, eu vou passar aqui e ele tem que ser colado no maior primeiro, mas sendo o oposto do que já foi cortado. Eu não sei se está conseguindo entender, mas o que já foi cortado vai fazer o acabamento desse. Então, é importante que seja esse daqui seja o oposto dele. Então, ó, eu tô colando aqui, mas já tá errado, porque ele tá ficando do mesmo lado e eu preciso do oposto. Eu vou tirar, ó, eu conferindo, ó, tá errado, não vai bater. Aí eu vou tirar
e vou passar a cola do outro lado. Não tem problema, porque eu vou precisar de cola dos dois lados de qualquer forma. Então, eu vou passar a cola agora do outro lado e vou colar certo. Eu vou arredondar as pontas desse sintético que ficou maior, porque eu preciso que ele dobre para dentro e faça o acabamento da minha estrutura. Simone, tem outro jeito de fazer? Ah, gente, eu criei esse jeito. Existem várias maneiras de fazer. Inclusive, na peça original foi feita de tecido, mas eu preferi fazer a peça toda no sintético, fica mais fácil de limpar, menos chance de sujar. Vou fazer uns piques aqui para eu conseguir dobrar essas partes para dentro e depois eu vou vir com a outra parte fazendo acabamento, tá? Então, assim, não é um trabalho excepcionalmente profissional. Eu acredito que você vai fazer a bolsinha para você mesma. Se for para fazer para vender, você elabora uma forma mais profissional de fazer esse acabamento aqui, tá bom? Você pode usar também outros materiais da mesma cor para fazer a divisória. Por exemplo, eu queria muito ter usado 2 camadinhas de soft color e eu colocaria o velcro entre elas. Ia facilitar muito a minha vida. Mas eu achei que não vai ser todo mundo que vai ter o soft color da mesma cor, então eu resolvi fazer do mesmo material. E essa foi a técnica que eu encontrei, ó. Venho dobrando e colando, tá? Eu passei a cola de contato tanto no sintético quanto na manta pack. Aí é só dobrar todas as partinhas até ele ficar todo arredondadinho e fechar com o outro que já tá cortado. Aí ele vai ser visto como um corte seco, mais ou menos, mas não tem problema. E antes de colocar a outra camada, eu ainda tenho que colar os meus velcros, não posso esquecer. Então, eu vou colar de modo que eu acompanhe as partes retas, tá? As partes retas da minha divisória, olha. Eu coloco assim, deixando o velcro para fora e o sintético para dentro. Agora, eu vou passar a cola na parte do acabamento e vou encaixar essa parte tampando toda essa gambiarra, né? Essa cola, essas partes. Mas não vai ficar só na cola, não. A gente também vai costurar. Então, a gente organiza direitinho, ó. Deixa ele bem arrumadinho para ficar no formato certo do nosso divisor, né? Da nossa divisória. E a gente vai costurar fazendo o acabamento disso. Então, você vai bem na bordinha para poder costurar a divisória e não dá para ver que ela tá separada e que ela é corte seco. Então, tô costurando aqui, dando um jeito de não deixar desdobrar nada. Já chegamos aqui nos finalmente. Já vou acabar com o retrocesso e está pronta a nossa divisória. E era só isso. Agora ela encaixar lá dentro. Eu deixei sem puxador de cursor, então vou fazer aquele tradicional que eu faço. O molde desse cursor tá aí para você cortar também. Então, eu só coloco ele dentro da argola. Dessa vez eu nem vou usar rebite, eu vou passar uma cola instantânea e vou aplicar na peça. Como eu já havia te falado, o meu cursor ele já vem aberto. Então, eu já coloco aqui a minha argola e só tenho que fechar com esse alicate. O meu tá bem enferrujado, eu não achei os outros, mas esse aqui vai ter que dar certo. Eu só aperto a parte central. Desta forma, eu não estrago o meu carrinho. Se você apertar nas laterais do carrinho, ele vai estragar, vai ficar apertado e não vai ter jeito de usar. Peça finalizada, vamos colocar aqui a nossa divisória. Eu vou encaixar primeiro o fundo, depois eu vou encaixar as laterais, a de trás e a da frente. Olha que lindinho. Tá aí firme, fixa. Agora a gente coloca a nossa máquina lá dentro. Para carregar a joia, a gente vai sempre virar ela de cabeça para baixo, assim, e vamos colocá-la nesse espaço maior. Na outra parte você pode colocar a espátula, você pode colocar o carregador, é muito importante, né? Transportar a fonte de energia dela. Você pode colocar algumas ferramentas essenciais ali, coisas pequenas. Outra coisa que você poderia fazer também era um bolsinho nessa tampa. Mas eu não quis arriscar, porque senão alguém poderia acabar colocando nesse bolsinho alguma coisa perfurante e arranhar a própria maquininha. Então, eu preferi não arriscar. Aqui atrás, então, a gente vai colocar a base de corte. Eu posso colocar a base de cartão e a base de 16 centímetros. A base de 30 centímetros não cabe aqui, tá? Mas não tem problema. Se você tá indo fazer algum evento, as bases básicas vão te ajudar demais. E eu achei que ela ficou linda. Ah, tá bem amassada ainda, o vivo ainda não assentou direitinho, mas na hora que ela tiver desamassada,
Ela vai ficar fantástica. Depois eu posto um videozinho dela personalizada para você lá no Instagram. Obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima aula. Beijo!